O Conselho Nacional de Justiça afastou uma juíza após ela fazer críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. A decisão foi unânime. A magistrada Ludmila Lins Grilo vai ser investigada também por má gestão. Segundo o relatório, a juíza deixou de comparecer ao fórum, mesmo tendo o teletrabalho negado. No documento, o corregedor ainda ressaltou que a juíza tem uma intensa atividade nas redes sociais, inclusive com críticas a ministros do Supremo. A juíza já foi advertida pelo Tribunal de Minas Gerais 2 vezes. A primeira sobre uma participação em uma empresa. A segunda para apurar suposta morosidade processual. A magistrada é titular da comarca de Unai, no interior de Minas Gerais. A defesa da juíza informou que ela não foi ao tribunal, orientada pela segurança da corte. Ludmila reforçou que continuou com a atuação virtual. Muito bem, vamos ao debate. Zé, você quer começar, já que é a sua área? Boa noite, bem-vinda mais uma vez ao Arena. Boa noite, muito obrigada. Felipe, são 2 situações distintas nesse caso. Uma delas é a questão do processo disciplinar com relação à administração da vara. Então, o juiz ele é responsável por aqueles processos que estão sob a sua análise e, para isso, ele precisa dar andamento. Então, ele precisa que esses processos tenham o seu encaminhamento, realização de audiências, atendimento das partes, oitiva de testemunhas, prolação de decisões. Essa é uma questão. Essa é uma questão mais objetiva e mais fácil de ser constatada. Por quê? Porque basta verificar qual é, então, a atuação dessa juíza em comparação aos demais juízes da mesma comarca ou de outras comarcas. Há números, há produtividade, assim como na iniciativa privada, também na iniciativa pública, os juízes precisam dar conta do seu trabalho. A outra questão, e aí há um grande grau de subjetividade, é justamente como a juíza e os juízes em geral usam as redes sociais. Há um código de conduta, há uma série de regulamentações para os juízes específicas, dando orientação de como usar as redes sociais, com várias orientações no sentido de não se expor em excesso, não comentar casos, não se posicionar politicamente, não fomentar, por exemplo, situações de antidemocráticas ou atos terroristas ou compartilhar notícias falsas, enfim. Essa é a questão principal. Um processo administrativo em que a juíza vai ser julgada por exemplo, não dar andamento aos casos, é mais simples. O problema é a subjetividade de saber até onde um juiz pode, na qualidade de cidadão, se posicionar e qual é esse limite em que ele passa, então, a efetivamente se posicionar politicamente de uma forma inadequada que fere aquelas orientações do Código de Conduta. Nesse caso, a juíza já tem um histórico pregresso de processos disciplinares, então já existe uma conduta no sentido de verificação de atos incongruentes com a atuação como juíza, mas precisamente com relação a esse caso da manifestação política é muito difícil. Por quê? Porque a lei é para todos. Então, todos os juízes, todos os ministros precisam seguir essa mesma orientação. E hoje em dia, ministros, juízes fazem uso, às vezes excessivo, das redes sociais para compartilhar informações, opiniões e posições políticas. É aí que fica difícil punir a juíza e não punir os outros que têm atitudes parecidas. A autocontenção está em extinção, né? Ninguém se contém. E aí aqueles que eventualmente extrapolam, que incorrem em atos de estupidez, contrários ali àquela orientação geral, podem usar o fato de que outros não se contêm, né, para dizer que eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa e o resto é interpretação subjetiva. Joel, quer avaliar? Olha, Felipe, eu não posso dar uma avaliação técnica jurídica de se ela cometeu ou não as infrações. O que eu vi ao ler sobre o caso foram os números, né? Tem mais de 1.000 processos que ficaram 100 dias sem andamento nenhum. Parece que ela era a terceira unidade ali menos produtiva ali não sei se das comarcas ou do estado de Minas Gerais como um todo. Ela é uma juíza que se notabilizou nas redes sociais, que se notabilizou com uma carreira paralela, né, de influenciadora, ganhando muitas vezes dinheiro nas suas redes sociais e que aparentemente deixou de lado a função dela de juíza. E tentou conciliar as duas coisas argumentando que ia só trabalhar remotamente, supostamente por questões de segurança.
mas não tinha permissão de trabalhar remotamente. Então aí me parece, acima de tudo, porque eu acho isso é um lado da questão, né? O outro lado, que é o teor dos comentários dela, eu acho mais difícil avaliar. Eu não encontrei um comentário dela, eu encontrei críticas ao Supremo, mas enfim, na minha condição de cidadão, eu imagino que essas críticas ao Supremo não me pareceram chegar ao nível de um golpismo, por exemplo, de propor golpe, de querer destituir ministros ou nada do tipo. E é bom deixar claro, Joel, que críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal são absolutamente legítimas. Exato. Os ministros são passíveis de críticas, o Tribunal Superior, assim como outro, o STJ, por exemplo, é passível de crítica. A diferença é você incitar a violência, é você incorrer em crime contra a honra, quer dizer, calúnia, injúria, difamação, é você incorrer em qualquer tipificação penal, aquilo que está previsto na legislação brasileira. Isso são outros 500 e é claro que há limiares, aí, há enquadramentos que são sensíveis e discutíveis muitas vezes, por isso existe todo um debate no mundo inteiro a respeito desses limites. Agora, a crítica, a vigilância, isso é legítimo, porque a gente não pode perder de vista isso também. Perfeito. E às vezes um uso de termos que fica ali, que eu acho que às vezes, por exemplo, chamar uma decisão do Supremo de autoritária, pode ser lido como realmente um ataque ao Estado de Direito ou pode ser visto apenas como um uso de um termo mais, uma hipérbole para fazer uma crítica a decisões do Supremo ali. Então, o que eu vejo de problema central neste caso é o seguinte, é uma juíza que, nas suas atividades das redes sociais, negligenciou aquilo que deveria ser a sua principal função, né? Ser juiz no Brasil, eu tenho certeza que deve ser uma carga de trabalho imensa. Deve ser muito difícil você poder conciliar isso com uma carreira de influenciadora, de debatedora, de comentarista como nós. Eu não poderia ser juiz e continuar vindo aqui no Arena para discutir os temas. O Joel toca, né, nesse final num ponto importante que é a incompatibilidade, a gente discute muito na política, conflito de interesses também, é essa dimensão que parece que está presente em todas as pautas aqui que a gente aborda, da conduta das pessoas que têm um cargo público e que se manifestam de outras maneiras e articulam, eventualmente, com outras pessoas também, gerando desconfiança sobre a sua atuação independente. Quer dizer, esse é um tema assim, muito frequente aqui no Arena. Raquel, o que você destaca desse episódio específico? Felipe, acho que tem 2 pontos aí. O primeiro, ela não foi afastada apenas pelas opiniões que ela expressava. Ela pediu o trabalho remoto, não foi concedido e mesmo assim ela não compareceu ao trabalho. Então, se você não comparece ao seu trabalho, o seu trabalhador, mesmo sendo o Poder Judiciário, tem o direito de te afastar. Se fosse no setor público, você seria demitido. Ela era uma juíza também de baixa produtividade. Então, esses são pontos para o afastamento. Que não tem nada a ver com ideologia, partidarismo, ou opinião política. Dito isso, do ponto de vista de um juiz, há um código de conduta. Uma coisa, e aí eu divido um pouco do Joel, uma coisa é um juiz, ele contradizer o Supremo Tribunal Federal no sentido de não concordo com a decisão, aquela decisão, foi tomada uma decisão em primeira instância e a decisão do Supremo Tribunal Federal foi em outro sentido e aí o juiz abre uma divergência, não concorda com aquele termo, aquela questão. Agora, você atacar a instituição do Judiciário, atacar o STF, atacar eventualmente ministros do STF, eu já acho grave para o cidadão normal, né? Para nós. Isso num código de conduta de um juiz é mais grave, porque ele precisa manter a reputação ilibada e defender a instituição a qual ele pertence. Então, assim, na minha avaliação, acerta o CNJ. Raquel faz uma distinção aí, Hélio, entre o cidadão comum que não está ali dentro do Poder Judiciário e quem está ali dentro, eventualmente sujeito a regras que a Gisele, inclusive, pode detalhar e já detalhou um pouquinho melhor para a gente. O que você destaca nesse episódio? Eu concordo que há uma diferença sim, Felipe. Eu acho que é normal nas corporações, todas elas, que haja alguma espécie de vedação de que as pessoas critiquem os seus superiores, né? Isso é normal, uma atitude meio de lavar roupa dentro de casa. E no judiciário, a gente sabe que isso existe também. Acho até que na questão do judiciário, essa regra tem que ser levada até mais ao extremo. Eu já falei algumas vezes aqui que eu acho que o juiz tem que falar através dos autos apenas.
né? E a gente tem visto no Brasil, em todos os âmbitos do judiciário, redes sociais, opiniões políticas, visões políticas do momento, de conjuntura, etc. Eu, sinceramente, eu considero que isso não é apropriado. E o que eu acho, concordando aqui com a Gisele, é que não se pode apenas punir uma pessoa que era percebida como aliada ao Bolsonaro, no caso, ela tinha visões similares à do Bolsonaro, né? Muito competente, mas similares ao Bolsonaro. Tem que ser aplicada o mesmo tipo de penalidade, se houver aqui, no caso, né? A todos os que violaram essa regra, né? Então, eu acho que a gente está precisando de muito mais, né, liturgia dos juízes, desembargadores e ministros no Brasil. Ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está com a gente também. Ele vai aparecer aqui no monitor ao lado do Hélio Beltrão. Boa noite, Cardoso. Mais uma vez, bem-vindo ao Arena. Não sei o quanto você acompanhou esse episódio específico, mas a gente está falando dessas possíveis punições à juíza que tinha uma atividade nas redes sociais, inclusive na época da pandemia, fazia ali ironias em relação ao uso de máscara, divulgava e provocava um burburinho. O que você destaca, o senhor destaca desse episódio? Olha, eu acompanhei a discussão e temos grande convergência. Uma das características centrais do Estado de Direito é justamente a afirmação da imparcialidade do magistrado. Ninguém é neutro. Neutro ninguém é. Seres humanos não são neutros. Mas imparciais, do ponto de vista objetivo, os magistrados têm que ser. Isso não só em relação aos processos que julgam, mas na vida pessoal, construir essa identidade objetiva de imparcialidade. Ora, um juiz que vem e ataca outros magistrados, que ataca membros das cortes superiores. Não existe hierarquia no judiciário, é bem verdade, mas eu tenho que respeitar os colegas do campo jurisdicional, que ataca autoridades constituídas que amanhã pode ter de julgar. É um juiz que age muito mal, é um juiz que viola regras básicas de comportamento e, como tal, tem que ser punido. Ou seja, o Corregedor-Geral da Justiça, o ministro Salomão, tem agido, eu acho que com bastante rigor e necessário rigor dentro dessas situações. Claro, e isto vale para qualquer juiz que fale à esquerda, que fale à direita, sem prejuízo de uma liberdade natural de expressão que todo cidadão deve ter, mas que o juiz tem um âmbito mais tolhido, um âmbito mais limitado, justamente por esta situação que efetivamente o envolve do ponto de vista funcional. Então, portanto, a meu ver, age muitíssimo bem o CNJ. Se alguém também fizer comentários de outra natureza, a partir de outro campo ideológico, há que se analisar. E se exceder, evidentemente terá que sofrer as sanções cabíveis. Obrigado, ministro. Gisele, quer complementar? Eu só queria complementar que os juízes e os ministros todos precisam, então, passar a respeitar. Eu concordo com o doutor, eu também acho que eles deveriam ter um comportamento muito mais contido, usar as redes sociais com muita parcimônia, não se posicionar. Mas, se vamos punir uma, então punamos todos. E vamos verificar, então, todos os juízes que têm 100, 200, 300 dias de processos parados em seus gabinetes ou na conclusão aguardando decisões, porque eu tenho quase certeza, Joel, que não é só essa juíza. Infelizmente, o nosso judiciário é lento também porque os juízes têm uma quantidade excessiva de processos para cuidar, então é preciso que haja isonomia. Vamos punir todos? Acho que temos que punir todos. Vamos verificar e aplicar a lei para todos. Ministros, juízes, desembargadores, a todos os que fazem parte do Poder Judiciário. Aí sim, nós teremos, então, uma aplicação isonômica. E a gente sabe que há ministros de tribunais superiores que atacam juízes em entrevista, quer dizer, fora dos autos também.